Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro, Teorias da Etnicidade, seguido de Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, de Frederic Barthes. Estamos na parte 1 do livro e hoje é a leitura do capítulo 2, onde ele vai falar sobre raça, etnia e nação. Vamos lá. Ponto 1. Os debates do século XIX. Abordar uma reflexão sobre a etnicidade por uma apresentação das ideias do século passado não advém, aqui, de um exercício acadêmico ou de uma reverência obrigatória aos pais fundadores. Trata-se antes de ver o modo como, desde sua criação do início do século XIX, a noção de etnia se encontra mesclada a outras noções conexas, as de povo, de raça ou de nação, com as quais mantém relações ambíguas, cujo rastro encontramos nos debates contemporâneos. De um modo ou de outro, os autores do século XIX tentam responder à mesma questão: como abranger princípios sobre os quais se fundam a atração e a separação das populações? É para responder a esta questão que Vacher de Lapong introduz nas ciências sociais a noção de etnia, sem atribuir-lhe, por sua vez, uma grande importância. Para este defensor inflamado da escola selecionista, a raça, definida como o conjunto dos indivíduos que possuem em comum um determinado tipo hereditário, é o fator fundamental da história. Zoologista, antes de mais nada, como ele próprio se definiu, Vacher de Lapouge considera o homem como um ser à parte, mas como um primata, cuja característica de espécie é a de estar submetido mais à seleção social que à seleção natural. É então o modo pelo qual, sob o efeito das seleções sociais, os elementos antropológicos superiores e inferiores se combinam em uma população que determina as vicissitudes da história, isto é, a vida e a morte, o crescimento e o declínio das nações. Se Vacher de Lapong inventa o vocábulo etnia, afirma ele, para prevenir um erro que consiste em confundir a raça, que ele identifica pela associação de características morfológicas, altura, índice cefálico e etc., e qualidades psicológicas, com um modo de agrupamento formado a partir de laços intelectuais como a cultura ou a língua. Tais grupos sociais, que ele define simultaneamente como naturais e factícios, não podem, segundo ele, confundir-se com a raça e até mesmo se lhes são mais ou menos opostos, dado que se trata de agrupamentos que resultam da reunião de elementos de raças distintas que se encontram submissos, sob o efeito de acontecimentos históricos, a instituições, a uma organização política, a costumes ou ideias comuns. Também não se pode confundi-los com as nações, visto que a solidariedade assim constituída subsiste para além da fragmentação do grupo que a produziu. Uma vez que este desaparece como entidade sociopolítica, permanece sempre uma certa atração entre as partes disjuntas e uma antipatia particular para com os grupos sociais de outras origens. É então, para dar conta de uma solidariedade de grupo particular, simultaneamente diferente daquela produzida pela organização política e daquela produzida pela semelhança antropológica, que o termo etnia foi introduzido na língua francesa. A oposição entre laços biológicos e laços intelectuais é o que reencontramos em Renan, mas sua importância respectiva é exatamente inversa à que lhes atribuía Vacher de Lapong. Toda a argumentação de seu famoso ensaio, O que é uma nação?, apoiado sobre uma enorme erudição, consiste em desqualificar os primeiros em prol dos segundos como fatores da formação das nações. A empreitada, manifestadamente inspirada pela questão efervescente da Alsácia-Lorena,
visa substituir os fundamentos atribuídos ou herdados da pertença, impondo-se ao homem como uma fatalidade por uma busca voluntarista de adesão que faz da existência da nação um plebiscito de todos os dias. Renan procede a uma refutação minuciosa dos critérios objetivos de pertença nacional, tais como se poderia procurá-los nos fatores etnográfico, geográfico ou linguístico, em prol de critérios subjetivos, o desejo, a vontade e o consentimento. Para além de seu objetivo normativo, o texto apresenta, com relação à nação, uma questão teórica fundamental, que Vacher de Lapouge teria podido se colocar em relação à etnia, mas que pouco interessava aos teóricos do darwinismo social. Qual é a força que inspira nos indivíduos esse desejo de viver em conjunto e essa vontade de permanecer unidos no quadro nacional? Certamente não é pelo interesse individual em aderir, como o encontramos no dito popular voltaireano, ubi bene ibi patria, mas ao contrário, um sentimento, o amor pela pátria, no qual se incluem em grande parte o sacrifício, o luto e o sofrimento compartilhado no passado e cuja memória se transmite pelo culto aos ancestrais, pela lembrança dos grandes homens e suas ações heróicas. Mas, e nisso reside a ideia central do texto de Renan, esse passado comum que constitui a história de um povo não deve ser confundido com uma história real das populações. Passado histórico de uma nação não é uma realidade que se impõe por si mesma, mas uma construção contínua que repousa no ouvido e no erro histórico. A essência de uma nação reside no fato de todos os indivíduos terem muitas coisas em comum e igualmente que todos tenham esquecido bem as coisas. A memória fundadora da unidade nacional é ao mesmo tempo e necessariamente esquecimento das condições de produção desta unidade, a violência e o arbitrário originais e a multiplicidade das origens étnicas. A atualidade do texto de Renan está em seu anti-essencialismo, na base de formação das nações. Encontra-se uma série de fatos contingentes, de divisões artificiais, de acasos de conquistas e de modo algum um princípio necessário ou natural. Uma nação não pode mais valer-se de fronteiras geográficas naturais, mas reivindicar populações que lhe pertenceriam pela comunidade linguística ou parentesco racial. Renan não discute a existência das raças, mas a ficção da pureza racial. Não existem grupos racialmente puros, mas populações que esqueceram o fato de serem originárias de uma fusão, e como vimos, tal esquecimento é essencial para fundar o sentimento de pertença comum. Para Renan, a nação enquanto entidade política constrói-se então não a partir do grupo racial ou étnico, mas frequentemente contra ele. É porque não podem mais dizer que são burgondes. Burgondes, alains, taifales ou visigodos, que os habitantes da França podem ser cidadãos franceses. Deve-se notar que no texto de Renan, publicado alguns anos antes do de Vacher de Lapouge, os elementos raciais e étnicos não estão claramente distintos e são evocados indiferentemente para desvalorizar o critério etnográfico, que remete, nos termos da época, à identificação das populações segundo os dados da antropologia física. Weber, no capítulo que consagra em Economia e Société as relações comunitárias étnicas, distingue mais claramente as três entidades que são a raça, a etnia e a nação.
O que distingue a pertença racial da pertença étnica é que a primeira é realmente fundada na comunidade de origem, ao passo que o que funda o grupo étnico é a crença subjetiva na comunidade de origem. Quanto à nação, ela é como o grupo étnico, baseada na crença da vida em comum, mas se distingue deste último pela paixão ligada à reivindicação de um poderio político. O que são, portanto, para Weber, os grupos étnicos? São esses grupos que alimentam uma crença subjetiva em uma comunidade de origem fundada nas semelhanças de aparência externa ou dos costumes ou dos dois, ou nas lembranças da colonização ou da migração, de modo que esta crença torna-se importante para a propagação da comunalização, pouco importando que uma comunidade de sangue exista ou não objetivamente. A raça, enquanto determina uma aparência exterior, herdada e transmissível pela hereditariedade, não interessa por si mesma ao sociólogo. Ela só adquire uma importância sociológica quando entra na explicação do comportamento significativo dos homens uns em relação aos outros, ou seja, quando ela é sentida subjetivamente como uma característica comum e constitui por isso uma fonte da atividade comunitária. E mesmo nesse caso, não são apenas o simples parentesco ou a simples diferença antropológicos, sempre no sentido da antropologia física, que fundam a atração ou a repulsa mútuas, mas a tomada em consideração deles como socialmente condicionada pelo estabelecimento de relações de dominação. Do ponto de vista da sociologia compreensiva, não existe, portanto, distinção fundamental a operar entre as disposições raciais hereditariamente transmissíveis e as disposições adquiridas pelos hábitos de vida, transmitidas pela tradição, já que tanto umas como as outras dão lugar a uma comunidade de relações sociais. A raça, o patrimônio hereditário, não deve então ser situada em Weber no mesmo nível que o grupo étnico, mas no mesmo nível que o costume, o patrimônio cultural, como uma das forças possíveis da formação das comunidades. Grandes diferenças nos costumes desempenham um papel equivalente ao da aparência exterior hereditária na formação dos sentimentos de comunidade étnica. Assim como não pressupõe uma real comunidade de origem, os grupos étnicos também não pressupõem uma real atividade comunitária. Eles existem apenas pela crença subjetiva que tem seus membros de formar uma comunidade pelo sentimento de honra social compartilhado por todos os que alimentam tal crença. A pertença étnica determina, assim, um tipo particular de grau social que se alimenta de características distintivas e de oposições de estilos de vida, utilizadas para avaliar a honra e o prestígio segundo um sistema de divisões sociais verticais. Mas essas características distintivas só têm eficácia na formação dos grupos étnicos quando induzem a crer que existem entre os grupos que as exibem um parentesco ou uma estranheza de origem. Sobre o que se fundamenta esta crença? Como Renan o faz em relação à nação, Weber faz uma revisão dos fatores que atuam na formação das comunidades étnicas. A língua e a religião desempenham um papel importante, talvez porque elas autorizam a comunidade de compreensão entre aqueles que compartilham um código linguístico comum ou um mesmo sistema de regulamentação ritual da vida. Mas, assim como Renan, Weber observa que grandes diferenças dialetais ou religiosas podem ocorrer entre pessoas que, contudo, percebam-se subjetivamente como membros de um mesmo grupo. As diferenças culturais, assim como as diferenças antropológicas, o critério etnográfico em Renan, intervém igualmente em inúmeros casos, mas Weber acentua que a crença no parentesco clânico
pode existir apesar de grandes divergências nos tipos antropológicos ou nos costumes. É o que acontece especialmente quando esta crença é baseada na lembrança de um passado comum entre grupos que divergiram do fato da colonização ou da migração. O interesse comum ao qual Renan dedica apenas algumas linhas adquire, pelo contrário, em Weber, toda a sua importância. As relações comerciais entre a pátria de origem e a colônia são, assim, segundo ele, um dos fatores decisivos da subsistência de um sentimento comunitário entre os colonos e seus compatriotas de origem, apesar da divergência dos patrimônios culturais e dos tipos hereditários. Contudo, para Weber, o fator decisivo continua sendo a comunidade política. Ela corresponde ao que ele designa como a forma mais artificial de origem da crença no parentesco étnico, aquela pela qual uma associação racional, tal como uma atividade comum de defesa do território ou de conquista, ou mesmo uma simples subdivisão administrativa, transforma-se em comunalização étnica, atraindo um simbolismo da comunidade de sangue e favorecendo a emergência de uma consciência tribal ou a eclosão de um sentimento de dever moral ligado à defesa da pátria. Ao final desse exame, impõe-se a conclusão: o conteúdo da atividade de comunidade possível sobre uma base étnica continua indeterminado, a tal ponto que o conceito de etnia surge como um pano de chão inutilizável próprio para se jogar fora. A irritação de Weber diante desse conceito de comunidade étnica, que se volatiza assim que se tenta limitá-lo com precisão, não deve, contudo, mascarar os dados essenciais de sua contribuição estranhamente pouco comentada na bibliografia sobre a etnicidade. Vamos resumir-lhes os aspectos essenciais. Ao definir o grupo étnico a partir da crença subjetiva na origem comum, Weber sublinha que não é na posse de traços, quaisquer que sejam, que é conveniente procurar a fonte da etnicidade, mas na atividade de produção, de manutenção e de aprofundamento de diferenças cujo peso objetivo não pode ser avaliado independentemente da significação que lhes atribuem os indivíduos no decorrer de suas relações sociais. Como o acentua corretamente Eschter, o grupo étnico para Weber é claramente uma construção social cuja existência é sempre problemática. A identidade étnica, a crença na vida em comum étnica, constrói-se a partir da diferença. A atração entre aqueles que se sentem como de uma mesma espécie é indissociável da repulsa diante daqueles que são percebidos como estrangeiros. Esta ideia implica que não é o isolamento que cria a consciência de pertença, mas, ao contrário, a comunicação das diferenças das quais os indivíduos se apropriam para estabelecer fronteiras étnicas. O conteúdo da comunidade étnica é a crença em uma honra específica, a honra étnica pela qual os estilos de vida particulares se encarregam de valores sobre os quais se fundam as pretensões à dignidade daqueles que os praticam e o desprezo por aqueles que praticam costumes estrangeiros. Como Renan, Weber acentua o papel do ouvido neste processo de convencionalização, no decorrer do qual o fortuito e o aleatório tornam-se o essencial. Ponto 2. Raça e etnia. Confusões persistentes. Entre os teóricos modernos, os termos etnia ou étnico abrangem assim de uma só vez sentidos diversos e se encontram articulados de maneira diferente com as noções de raça e de nação. Para Renan, o elemento étnico está do lado do objetivo e da fatalidade e se situa em oposição à subjetividade e à vontade, fatores decisivos para a formação das nações.
Já do ponto de vista de Weber, a etnia como a nação fica do lado da crença do sentimento e da representação coletiva, contrariamente à raça, que fica do lado do parentesco biológico efetivo. Não se tem certeza de que as confusões inerentes à noção de etnia, e especialmente aquelas referentes à relação ambígua que ela mantém com a noção de raça, estejam realmente dissipadas. Contrariamente aos teóricos do século XIX, os pesquisadores contemporâneos não tomam a raça como um fator explicativo do social, como fazia Vacher de Lapouge. E a antropologia física não mais desfruta do crédito que lhe atribuíam os pesquisadores da época anterior, como foi o caso de Renan, ao pedir polidamente a esta ciência de raso interesse que não se misturasse a questões políticas. Nem por isso o termo raça desapareceu do vocabulário das ciências sociais. A British Library e a Biblioteca do Congresso Americano utilizam-no como índice de classificação e múltiplas revistas de língua inglesa fazem-no figurar em seus títulos. É verdade que, em sua acepção contemporânea, o termo raça ou qualificativo racial não mais denota a hereditariedade biossomática, mas a percepção das diferenças físicas no fato de elas terem uma incidência sobre os estatutos dos grupos e dos indivíduos e as relações sociais. Na sociologia anglo-saxônica, admite-se, de modo explícito ou implícito, que os grupos raciais diferem dos grupos étnicos pelo fato de serem definidos não em termos de diferenças socioculturais, mas a partir de diferenças percebidas no fenótipo. Se a raça possui uma validade como noção sociológica, é porque é, segundo os termos de Banton, um signo de papel. Não é, então, a raça enquanto tal, mas as relações raciais que constituem o objeto para a sociologia. Mas isto não redunda, no final das contas, na naturalização das características físicas sob forma de atributos que tenha, por natureza... E, gente, desculpa, é uma pergunta, Mas isto não redunda, no final das contas, na naturalização das características físicas sob forma de atributos que tenha, por natureza, a propriedade de fundar um tipo particular de relações sociais? Colette Guillaumin havia, não sem pertinência, destacado esta ambiguidade das ciências sociais que, recusando-se a atribuir à raça da antropologia física uma incidência causal sobre os comportamentos, contudo, conferiam aos caracteres físicos uma realidade enquanto fontes de percepção das diferenças. Tudo se passa como se os pesquisadores, por sua vez, não acreditando na raça, supusessem que ela é concretamente real para os grupos que produzem as condutas racistas. No mesmo sentido, Wade estima que as ciências sociais não conduzem a um bom termo a crítica da noção de raça. Fazendo da raça uma construção inteiramente cultural, elas são levadas a abordar a variação fenotípica como elemento simplesmente natural, neutro e não estruturado em si próprio, e cuja utilização permite distinguir as classificações raciais de outras classificações étnicas, desprezando o fato de que as variações fenotípicas são elas próprias socialmente construídas. Para Wade, não são, sejam quais forem, as variações fenotípicas que se tornaram racializadas, mas sim aquelas que salientaram na história da expansão colonial europeia na África, na Ásia, no Oriente Médio e na Austrália. Não levar isso em consideração é aceitar como evidente que os atributos fenotípicos designados como raciais constituem-se naturalmente bons indicadores para a categorização social.
em oposição à altura, à cor dos olhos e etc. Precisar que as pessoas não percebam as diferenças raciais, mas somente diferenças fenotípicas de cor, de cabelo, de ossatura e etc., e que estas foram escolhidas simplesmente de maneira contingente, como faz Banton. Subestima, segundo Wade, a construção social e histórica da própria ideia de que existem diferenças físicas significativas e daquilo que é tipicamente pensado como variação fenotípica. Disto resulta que o domínio das pesquisas sobre as relações sociais é inseparável da história de um discurso especificamente ocidental e de suas transformações. Disto resulta que o domínio das pesquisas sobre as relações sociais é inseparável da história de um discurso especificamente ocidental e de suas transformações. Para Neuwirth, a distinção entre relações raciais e relações étnicas, tradicional nas ciências sociais anglo-saxônicas, indica apenas que os sociólogos aceitam de modo acrítico a terminologia corrente, segundo a qual o termo racial possui conotações emotivas mais poderosas do que o termo étnico. Segundo Guillaumin, a fortuna da palavra etnia nas ciências sociais francesas liga-se precisamente ao fato de permitir que se evite o mal-estar suscitado pela conotação biológica da palavra raça, o que absolutamente não a impede de acarretar implicitamente as mesmas significações. O termo etnia não seria senão uma vã tentativa de fugir a uma forma de pensamento biologicamente que se acha, de fato, restabelecida nas utilizações cotidianas, através de expressões como problemas étnicos ou minorias étnicas. Tal termo eufemístico chegou, por isso, como sempre, nesses casos, a ser recoberto pela conotação pejorativa que procurava evitar. O termo etnia possui má fama atualmente na França, precisamente por não poder mais ser pensado de outro modo, a não ser como substituto da palavra raça. Pode-se ver um exemplo recente desta continuidade de sentido entre as duas noções nesta passagem do relatório da Comissão da Nacionalidade. A teoria do direito do sangue puro confunde a pertença à nação com a pertença a uma etnia. Ela esquece que a incidência da filiação sobre a nacionalidade se justifica mais pela educação parental que pela procriação. Esta superposição da raça e da etnia impõe-se tanto mais facilmente aqui, já que se faz em referência ao terceiro termo, que é a nação. A etnia de que se trata neste contexto é o referente que, desde os debates do século XIX, denota a concepção naturalista, determinista ou organicista da nação, aquela de Herder e de Burke, contra a qual se levantaram Renan, Michelet ou Fustel de Coulanges. Nesta acepção, a etnia combina os aspectos biológicos e culturais. Ela é simultaneamente comunidade de sangue, de cultura e de língua. A oposição aqui pertinente não está, como para os sociólogos das minorias, entre traços biológicos, raciais, e traços socioculturais, étnicos, mas entre a nação como comunidade política e a nação como comunidade etnocultural. Ponto 3. Nação e etnicidade. Novas questões e novas perplexidades. Ao Estado-nação como tipo particular de instituição política que foi difundido a ponto de aplicar-se ao conjunto dos estados territoriais soberanos, constituindo a Sociedade das Nações ou as Nações Unidas, aplica-se a afirmação voluntariamente tautológica de Hobsbawm ou Baume.
A característica fundamental da nação moderna e de tudo que a ela se liga é justamente sua modernidade. Segundo este autor, as tentativas de definir a nação por meio de critérios objetivos estão destinadas ao fracasso. Em primeiro lugar, porque qualquer que seja o critério ou a combinação de critérios, língua, etnia, cultura, história comum, território, religião e etc., estes são tão flutuantes quanto o que procuram definir. Em segundo lugar, porque é sempre possível encontrar exceções, ou porque os candidatos eleitos pela definição não manifestem aspirações nacionais, ou porque nações efetivas não correspondam aos critérios. Como poderia ser diferente na medida em que tentamos fazer entrar em um quadro permanente e universal entidades historicamente novas que estão apenas emergindo que mudam? As tentativas de definições subjetivas pelo critério da consciência de pertença são, por sua vez, tautológicas e a posteriori. Dependentes dos discursos de afirmação nacional, elas correm o risco de tomá-los por descrições da realidade. Para Gellner, a ideia de que a nação seja essencialmente um grupo que quer persistir como comunidade deveria conduzir à inclusão de todas as espécies de comunidades que têm pouco a ver com as nações. Esta definição voluntarista parece sedutora, porque na época moderna nacionalista, as unidades nacionais são os objetos de identificação e de adesão voluntária que captam o favor e a preferência. É tão fácil atualmente esquecer os outros tipos de grupos. A menos que se faça do sentimento nacional o correlato de uma disposição psicológica ligada a um único tipo de grupo que, ao mesmo tempo que ela inscreve na história, é contudo por si mesma subtraída à história. Assim, para Connor, o fator-chave da existência das nações é exatamente a consciência de si do grupo que o separa de todos os outros, mas ele liga esta afirmação a uma definição prévia do tipo de grupo em questão. A nação é o grupo mais amplo ao qual as pessoas creem estar ligadas por uma filiação ancestral. Tal crença subjetiva em um parentesco fictício não tem nenhuma necessidade de corresponder à realidade para contribuir para a definição da realidade, determinando os sentimentos poderosos e arracionais que constituem o centro essencial da identidade nacional. A etnicidade, então, refere-se aos grupos, ou mais exatamente aos povos, que são nações potenciais situadas em um estágio preliminar da formação da consciência nacional. Neste estágio, a solidariedade étnica manifesta-se no confronto com elementos estrangeiros e origina-se na xenofobia, sem por isso constituir uma pertença consciente de si própria e dotada de uma significação positiva. Um grupo étnico é, então, simplesmente uma categoria descritiva e objetiva discernível pelo observador externo e, portanto, o antropólogo. A nação pressupõe, por sua vez, uma consciência subjetiva específica de povo. O engano comum a muitas pesquisas sobre a nação e o nacionalismo seria, então, segundo Connor, acreditar que a nação seja uma realidade tangível e de assim tê-la associada ao Estado. Para esse autor, a grande maioria dos Estados-nações nem verdadeiramente o é. Só se compreende tal afirmação porque Connor definiu previamente a essência da nação, a convicção que tem seus membros de formar um mesmo povo, tendo uma origem comum e um mesmo sangue, segundo a qual ele pôde avaliar nações autênticas. Se a crítica de Hobsbawm, visando as definições subjetivas, não pode atingir a argumentação primordialista de Connor em sua coerência interna, uma vez que ela subtrai a natureza
do Liame Nacional à História, também o trabalho de Connor fornece uma boa ilustração de seu alcance. Este autor parece com efeito mergulhado em um trabalho tautológico e a posteriori, uma vez que para fundamentar seus argumentos, ele se apoia nos discursos dos líderes nacionalistas alçados à categoria de sábios da nação. Ignorando ou negando a conotação de parentesco que penetra a nação, os pesquisadores ficam cegos ao que foi totalmente claro para os chefes nacionalistas. Completamente ao contrário, para Gellner, o discurso nacionalista mascara sua realidade sociológica. O nacionalismo não é o que parece ser e, sobretudo, não é o que parece ser para si mesmo. A ideia de um despertar das nacionalidades, de uma tomada de consciência pelos povos de sua própria cultura ancestral, encontra apoio na realidade incontornável que a nação é uma entidade simultaneamente cultural e política. Assim, Todorov, que caracteriza a nação nesses termos, considera que, por um lado, pertencemos todos a comunidades que praticam a mesma língua, habitam o mesmo território, possuem uma certa memória comum, têm os mesmos costumes. É nesse sentido que os antropólogos empregam a palavra cultura, fazendo-a assim sinônimo de etnia. E, por outro lado, há comunidades que nos garantem direitos e nos impõem deveres. A inovação da ação residiria em sua conjunção. A inovação da ação residiria em sua conjunção. Para Gellner, é através de um efeito de ocultação que reforça o próprio nacionalismo que se é levado a crer que no Estado Nacional haveria a fusão de dois tipos de pertenças, existindo independentemente da evolução histórica que leva a fazer do princípio de sua fusão a norma. Precisamente a norma que, no discurso nacionalista, serve para fazê-las surgir, respectivamente, destinadas uma à outra. Esta ocultação não pode ser identificada ou revelada, a não ser que se diferencie cultura e estrutura social, e que se as oponha como as aparências à realidade. O que é ocultado, na verdade, é uma propriedade da estrutura e das condições da ordem social correspondente a um estágio da divisão do trabalho que confere à cultura um papel inédito na integração das sociedades. O modelo teórico das sequências históricas, contrastando dois tipos de estrutura, a da sociedade tradicional agrária e a da sociedade industrial, permite que se diferencie as funções diversas atribuídas aos sistemas de comunicações e de emblemas que constituem as culturas. A cultura reflete a estrutura, mas nem sempre da mesma forma. No primeiro tipo, encontraremos sociedades complexas e estratificadas e não as sociedades tradicionais segmentárias com a solidariedade mecânica de Durkheim, compostas em sua base de comunidades rurais concentradas sobre elas mesmas e no topo de uma elite governante político clerical claramente apartada delas. Tais sociedades conhecem uma divisão social do trabalho já esgotada, na qual o recrutamento se efetua através do nascimento e o ensino das competências, localmente e sobre a massa. O controle político estabelece-se com mais frequência por meio da conquista. O controle político estabelece-se com mais frequência por meio da conquista. O território da unidade política abrange necessariamente um grande número de comunidades descontínuas que se diferenciam em meio a uma rede intrincada de nuances culturais e linguísticas. Alia-se a diversidade das comunidades rurais à das classes e dos estatutos hereditários. Nenhum fator tende para a homogeneidade
cultural. Muito ao contrário, a diversidade cultural e linguística é usada para significar e garantir as distâncias sociais. A escrita é monopolizada pela hierarquia clerical e a língua escrita, praticamente minoritária, é diferente dos dialetos falados na vida cotidiana pelos grupos constituintes desta sociedade. As altas culturas eruditas que se desenvolvem nessas condições, qualquer que seja a influência que possam ter sobre as populações, separam estas dos letrados e só se impõem mantendo sua aura de mistério. Enfim, elas não definem os limites de uma unidade política. O tipo de estrutura social próprio de uma próprio da era industrial conduz, ao contrário, grandes massas de população, pertencentes a culturas inferiores descontínuas, em direção às altas culturas normalizadas, homogêneas, secularizadas, transmitidas não somente pelas elites, mas por instituições educativas especializadas, sustentadas pelo poder central. Com efeito, o processo de industrialização implica a mobilidade profissional, a articulação de empregos e de competências diversas que por si próprias presumem a possibilidade de uma comunicação elaborada e não estritamente dependente do contexto entre os diferentes setores da estrutura social. Estas características, que estão associadas a uma igualdade formal, segundo a qual há apenas hierarquia relativa e ligada a tarefas, presumem e tornam necessário que sejam realizadas uma alfabetização e uma educação universal, e assim a homogeneidade e a continuidade cultural. Os homens das sociedades tradicionais veneravam os deuses e sua cultura, mas não sua própria cultura, acentua Gellner, e ninguém verdadeiramente se preocupava com sua cultura, já que ela aparentava-se outrora ao ar que se respirava. Com o advento da industrialização, acontece exatamente o contrário. Por meio da experiência da migração e da importância assumida pelos empregos que exigem uma formação simultaneamente genérica e especializada, o camponês, para quem não tinha sentido perguntar-se se amava sua cultura, não demora a descobri-la com seus limites, que são os de suas possibilidades de conseguir emprego, de seu mundo e de sua cidadania moral. Então, ele descobre de uma só vez que ela é seu bem mais precioso, sua senha para a participação social. Contudo, a cultura que está em questão não é aquela em que ele vivia outrora, nem a dos devaneios românticos. Trata-se de uma alta cultura que requer para sua difusão e sua generalização um teto político, e sob esse teto, em primeiríssimo lugar, a escola e a universidade. A partir disso, não são todas as culturas que estão destinadas a ser o fundamento de um projeto político de Estado nacional, mas tanto altas culturas modernizadas e secularizadas quanto culturas inferiores conseguem sua transformação em altas culturas. A teoria de Gellner fornece um quadro teórico de nacionalismo em geral que explica por que o nacionalismo enquanto tal dominará inevitavelmente, mas não um nacionalismo em particular. Nós sabemos que as culturas bastante homogêneas, possuindo cada uma seu teto político e seu serviço de entretenimento, irão tornar-se a norma. Mas é-nos impossível prever quais serão as culturas vitoriosas. Contudo, ela oferece uma tipologia dos nacionalismos que permite a caracterização dos conflitos étnicos e nacionalistas. Gellner concebe a etnicidade de forma instrumental. Sua função muda totalmente segundo o tipo estrutural agrário ou industrial de sociedade.
No caso da sociedade tradicional, ela serve de suporte para a distinção dos estatutos e das classes, permite que se reduzam as ambiguidades e fundamenta a legitimidade dos grupos dominantes ou, ao contrário, serve para garantir a estigmatização e a neutralização de grupos sociais encarregados de tarefas que os tornam potencialmente perigosos para a ordem política. No período moderno, embora o nacionalismo não seja o despertar de uma força latente de grupos étnicos e culturais míticos, não é menos verdade que ele se utiliza das heranças domadas das culturas pré-existentes, e isso ocorre numa situação em que as desigualdades no ritmo da industrialização, à medida que as comunidades criam disparidades tanto mais sensíveis, se apoiam em diferenças culturais, genéticas ou de tipo semelhante, deixadas pelo mundo agrário. A este primeiro tipo de conflito vem juntar-se aqueles que nos estádios mais tardios do processo de industrialização tornam-se obstáculos para a homogeneização e a igualdade, a entropia, próprias das sociedades modernas. Tais conflitos, qualificados por Gellner como conflitos de identificação, originam-se da divisão desigualitária contra entrópica de uma categoria da população e de sua fácil identificação como minoria. O exemplo de Gellner refere-se a uma população azul. Além do caso dos caracteres transmitidos geneticamente, Gellner propõe como candidatos ao conflito de identificação os hábitos religiosos e culturais profundamente enraizados, que têm um vigor e uma tenacidade suscetíveis de igualá-los àqueles que são ancorados em nossa constituição genética. A. D. Smith parece ter razão ao acentuar que o instrumentalismo de Gellner identifica-se com a pré-existência de grupos étnicos e que, consequentemente, sua teoria do nacionalismo enquanto tal deixa a porta aberta para uma teoria da etnicidade enquanto tal. Os problemas que os conflitos de identificação ou de assimilação colocam para o Estado-nação e para o desenvolvimento da sociedade baseada na mobilidade, no anonimato, na educação e na igualdade, que se supõe corresponder-lhe, podem parecer-nos ser igualmente encarados de um ponto de vista mais específico que o adotado por Gellner. É o caso das teorias que procuram levar em conta, por um lado, processos de institucionalização da identidade nacional e, por outro, processos de identificação propriamente dito, aqueles que são pressupostos pela criação de uma comunidade nacional que o Estado-nação, como forma histórica de instituição política, representa e na qual apoia sua legitimidade. Como destaca Oriol, o Estado não pode fundar-se tão somente em um contrato, mas supõe igualmente um quadro antropologicamente definível de identificações. A nação é pressuposta pelo Estado como conjunto de conteúdos geográficos, históricos, linguísticos, culturais, no sentido estrito da palavra, que tornam possível a definição da expressão da vontade geral. Balibar destaca que a nação deve constituir-se em comunidade ou em povo que se reconhece previamente na instituição estatal. A fabricação, incluindo-se o caso das antigas nações, dos mitos de origem e de um sentimento de continuidade histórica, propicia que se veja no Estado a expressão de uma identidade pré-existente que constitui uma forma ideológica efetiva sem a qual o apelo do patriotismo seria dirigido a ninguém. Nenhuma nação moderna possui uma base étnica dada. O problema fundamental é, portanto, o de produzir o povo,
ou, melhor dizendo, é que o povo, ele mesmo, se produza em permanência como comunidade nacional. Mas o modelo de sua unidade deve antecipar esta constituição. Os indivíduos de origens múltiplas que chegarem a perceber-se como membros de uma mesma nação devem ser instituídos como homo nationalis, por meio de uma rede de instituições e de práticas que os socialize, fixando os sentimentos de amor e ódio e de representação de si, para que a diferenciação interna dos grupos sociais seja relativizada em relação à diferença simbólica entre nós e os estrangeiros. Para Balibar, este é um processo de etnização fictício, no qual o fictício designa o fato de ela resultar de uma fabricação, mas não que ela não tenha influência no real. Haveria duas maneiras de fabricar a etnicidade. Primeiramente, a língua. A escola primária e a família são as principais instituições que produzem a etnicidade como comunidade linguística. Contudo, a comunidade de língua não basta para a produção da etnicidade. Ela não tem em si mesma um princípio de clausura. Ela assimila seja quem for ou qualquer um e não prende ninguém. Daí o segundo procedimento de fabricação, a raça, princípio de fechamento e de exclusão, cujo esquema é a genealogia voltada imaginariamente para o limiar da sociedade. Mas o problema levantado por Smith em relação a Gellner persiste. As visões instrumentalistas da etnicidade e modernistas do nacionalismo deveriam levar em conta o recurso em que se constituem a etnicidade e sua disponibilidade, e nada representa o fato de ela não ser um recurso permanente e antigo. Não arriscaríamos, então, a dar como realizada a missão, chegando a ponto de afirmar... é uma pergunta, gente. Não arriscaríamos, então, a dar como realizada a missão, chegando a ponto de afirmar com a perenidade da etnicidade seu caráter primordial? Essa questão, que está detalhada mais adiante sob seus aspectos teóricos, merece ser aqui evocada porque autores que trabalham sobre a nação e o nacionalismo tentam resolver a quadratura deste círculo. É especialmente o caso de Armstrong, em um livro sobre cujo título As Nações Antes do Nacionalismo. A. D. Smith questiona-se se é bem adequado a seu objeto, adotando um trabalho histórico e sintético. Armstrong tenta analisar a emergência das identidades nacionais, tratando verdadeiramente das identidades étnicas pré-modernas na cristandade do Oriente e do Ocidente e a civilização islâmica. Seu projeto não visa abranger a persistência de grupos étnicos territorializados particulares. Ele trabalha essencialmente a etnicidade como um sentimento ou uma atitude, tendo um efeito diferenciador, ligado à percepção de fronteiras por si mesmas mutantes. A etnicidade pode então corresponder a identidades coletivas de todos os tipos, religiosas, associadas a estilos de vida ou a classes econômicas, unidades políticas e etc., suscetíveis de se sobrepor e de se fundir umas nas outras. O ponto importante está em que tais atitudes se exprimam por meio dos símbolos e dos mitos que constituem espécie de guarda de alfândega e que não são, em nenhum caso, perdidos por todos. Assim, o mito mesopotâmico, que transforma uma unidade política no reflexo da ordem celeste, foi reutilizado com o consentimento das igrejas cristãs. É a história flutuante desses símbolos e mitos étnicos e os fatores de sua persistência que interessam a
Armstrong. Dos mais gerais, aqueles ligados aos modos de vida contrastados que opõem a Europa ao Ocidente Médio, aos mais particulares, os associados às cidades e especialmente os impérios. O ponto que Armstrong busca estabelecer é evidentemente que as nações modernas, se são fabricadas, não surgem do nada, mas inscrevem-se em uma história de longa duração. A. D. Smith procura demonstrar a mesma coisa, mas diferentemente de Armstrong, centra sua pesquisa na continuidade de etnias particulares. Determinadas etnias, apesar de suas mudanças e dos acontecimentos traumáticos que as afetam, como a conquista, a escravidão, a dispersão, a conversão religiosa, mantêm um senso de sua própria continuidade. Etnia e nação são duas noções distintas, e Smith reconhece a modernidade da nação. Contudo, elas supõem um elemento comum, a capacidade de sustentar o senso de uma história e de uma cultura comuns. Em Smith, portanto, o foco é posto nas particularidades que as etnias tiram do fato de serem comunidades dotadas de solidariedade, mas que na percepção de fronteiras e na oposição aos outros grupos. Daí, as nações não o são sem precedente, porque as etnias desenvolveram antes delas o senso de uma herança cultural e o de um destino histórico compartilhado. Elas desenvolveram um simbolismo e mitos que garantem a seus membros a convicção de ser, através da sucessão das gerações, um só e mesmo povo. As nações, assim, utilizam as mesmas ferramentas e, frequentemente, recuperam as antigas que propiciaram a sobrevivência das comunidades pré-nacionais durante longos períodos. É especialmente o caso dos mitos de eleição, os mitos do povo eleito, reutilizados pelas nações a fim de garantir o senso de sua própria continuidade. No final dessa análise de várias teorias sobre nação e nacionalismo, que constantemente aproximaram estes dois conceitos dos de etnia e etnicidade para diferenciá-los, é preciso que voltemos às observações feitas em relação a Connor, concernentes ao perigo para a pesquisa de se referir ao discurso nacionalista. Elas devem ser, com efeito, matizadas. Se a nação não pode ser definida de modo objetivo, não é então absurdo pensar que ela existe apenas, em certo sentido, como representação e objeto de discurso. O perigo em relação ao discurso nacionalista reside antes no risco que se corre de se envolver com ele ou se fazer envolver por ele, acreditando atingir uma definição que captaria a própria essência da nação e que poderia abster-se das condições históricas e dos lances ideológicos nos quais qualquer tentativa de definição da nação continua atada. Pode-se então avaliar, pautando-se por Hobsbawm, acho que é isso, que o estudo da nação deve necessariamente incluir o da evolução e o da transformação de um conceito historicamente muito jovem. Este conceito é político e o sentido que se lhe atribui é sempre uma forma de resolver a equação Estado igual nação igual povo. Enquanto na concepção democrática revolucionária o povo era dado e identificado ao Estado para constituir a nação, um modo que se impôs a partir de 1830, sob a denominação de princípio das nacionalidades, separa simultaneamente a nacionalidade, tratada como um dado, como uma comunidade pré-existente, e o Estado para ligá-los de novo em termos de aspiração e de programa político. A questão da definição e dos critérios da nação tornou-se, então, um lance de importância e foi de modo crescente interpretado em termos etnoculturais, com uma predileção pelo critério linguístico.
O nacionalismo, como uma das elaborações ideológicas da ideia de nação, é, desta forma, indiscutivelmente o promotor da etnicidade. Mas pergunta-se Hobsbawm, por que então haver duas palavras? Porque o nacionalismo é justamente um programa político e porque a etnicidade, seja ela o que for, não é por sua vez um conceito político e não tem conteúdo programático. Para Hobsbawm, ela não faz parte da teoria política, mas da antropologia ou da sociologia. Certamente, ela pode ser utilizada politicamente, mas a política da etnicidade não tem ligação necessária com o nacionalismo e pode ser completamente indiferente aos objetivos dos programas nacionalistas. Não é menos verdade que o nacionalismo, para realizar seu programa, procura identificar-se com a etnicidade, já que ela lhe permite que funde a nação em uma continuidade histórica e lhe forneça um sentido do nós, de uma identidade que lhe falta na exata medida em que ela é uma criação recente. A etnicidade é uma das formas de preencher os espaços vazios do nacionalismo. Assim, a etnicidade faz parte daquilo que Hobsbawm chama de protonacionalismo popular. Esta opção não implica que se possa invocar uma continuidade real entre ela e o sentimento nacional ou o patriotismo nacional, e nem que se possa invocar sua identidade na natureza universal do sentimento que leva a diferenciar os membros de seu grupo dos estrangeiros. A nação é justamente um grupo incomparável, não tem precedente. A nação moderna como Estado ou como conjunto de pessoas que aspiram à formação de um determinado Estado difere em número, em extensão e em natureza das comunidades às quais as pessoas se identificaram no decorrer do tempo histórico. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 2. Próximo vídeo será esse capítulo aqui, capítulo 3, o que é um grupo étnico. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E obrigada pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.